Olá, bem-vindos a mais um episódio de Críticas de Sofá. Eu sou o Hugo Eu sou a Rita. e bem-vindos. Ninguém pediu, Ninguém perguntou. mas aqui estamos nós Estava para a mais um faltar. episódio de Buffy. E que episódio é que vamos falar hoje? Exato, vamos então para a temporada 2, episódio 18, Killed by Death. A tradução para português, Mortos pela Morte. O título em português fica assim um bocadinho estranho, Mortos pela Morte. Hoje o monstro da pronto. semana é a morte, quase. É Não mais é, um demónio, não é, é mais mas um é demónio. quase. Este episódio foi para o ar a 3 de março de 1998 e então começa com Buffy no cemitério. E aqui nós apercebemos logo que ela estava tipo meio assim a fungar, não era? Assim, fazer assim, estava deu assim. logo a entender que estava assim meio doente. Nós pensámos logo, Buffy está aqui doente. Yeah. E depois aparecem o gang que estava lá, porque pronto, como achavam que ela estava doente, eles estavam a substituí-la. LOL, achei bem piada ver lá a Cordelia. Mas a Cordelia já faz parte tipo do. Scooby Gang. Mas mesmo tipo à noite para fazer as vigílias. Porque acho que foi a primeira vez que ela estava a fazer uma vigília. Pronto. Realmente. E depois aparece Angel do nada, não estava nada à Patrulha, espera. eu diria patrulha, né? Patrulha, sim. Eu não estava nada à espera que aparecesse o Angel por acaso. Apareceu ali do nada, pronto. E estava a O dar. Angel apareceu 2 vezes neste episódio, um bocado É rampante. só para aparecer, sim. Sim. Mas ele estava lá uma coça à Buffy, pronto, ela se calhar estava mais fraquinha, não é? Por estar doente. Yeah. E depois ela acaba por desmaiar e vão ter que a levar para o hospital. Pronto. Entretanto, Xander, Willow e Cordelia aguardam para proteger Buffy, que está doente, dos perigos de Angelus. Porque, pronto, eles têm medo, como o Angel apareceu lá no cemitério, eles têm medo que ele volte lá, pronto, e como a Buffy está assim mais frágil, E ficam sempre de guarda. ficam de guarda, pronto. Nessa noite, Buffy sonha com um homem estranho a seguir uma criança. Acorda subitamente à meia da noite e depois começa a passear pelo corredor e à porta houve uma conversa entre o Dr. Baker, é Baker, não é? Não é Baker, é Baker. Acho que sim. E a Dr. Wilkinson sobre os tratamentos experimentais aplicados às crianças e depois quando começa a afastar-se encontra 2 crianças que lhe falam da morte, portanto as crianças apelidam deste monstro de a morte e de como ela aparece durante a noite. Mas tu disseste, sonhou com um homem, mas não é bem um homem, sonhou com o Freddy Krueger, quase. Ou seja, ela sim, viu pronto, logo o eu demónio. escrevi aqui homem, mas sim, ela viu logo o demónio e a primeira coisa que eu te disse foi logo, olha, isto parece o Freddy Krueger, bué Pensámos parecido. os dois ao mesmo tempo. Isso. E depois tipo a vibe de ser no sono, pronto, estava-me a lembrar Era. Pesadelo. Eu acho que foi inspirado, não? De certeza. Como é que é o nome do filme? Pesadelo Em Elm Street. Elm Street, sim, pronto. Estavam a dar essas vibes, pronto. Nessa noite, Angelus vai visitar Buffy, portanto eles estavam certos que ele poderia aparecer lá. E aqui temos uma informação relevante, principalmente para ti, que tu estás sempre a questionar qual é o critério de eles aparecerem no edifício A, B, C ou D. E aqui acho que é o Xander que disse que Como é um edifícios públicos eles podem entrar. Porque normalmente ou diz welcome ou diz entrada, qualquer coisa assim, pronto, eles podem entrar. Eles cá também estavam a ter essas críticas dos fãs na altura, que parecia assim um bocado arbitrário. Portanto, lojas, hospitais, escolas, os vampiros podem entrar à vontade. E portanto aqui vemos até uma conversa bastante tensa entre o Angel e o Xander. Xander enfrentou o Angel. E o Xander estava bué, e depois a dizer, olha, tu vais morrer, não sei o quê, tipo, ameaçá-lo mesmo. Sem medos, portanto eu gostei desta vertente mais corajosa do Xander. Também gostei. Foi bom, pronto, e ele acabou por se ir embora. Na manhã seguinte, depois os amigos voltam, o Scooby Gang volta a visitar a Buffy, não é? E aí Buffy conta-lhes então do pesadelo que ela teve e que vai começar a investigar a fundo. Eles inicialmente nem estavam muito a acreditar nela, até por causa daquela história que a Buffy teve uma prima e depois morreu no hospital. Eles ela parecia... Porque é que ela de repente estava meio maluca, não é? Parecia que estava meio maluquinha a dizer a toda a gente. É. E ele depois estava normal. Que até tiveram que lhe dar uma seringa. É só porque ela tinha medo, começou assim. Pois é, olha, essa parte não sei explicar. Ela dizia, tem que ir matar os vampiros, não sei o quê. Foi um bocado tomates. Foi bem random essa cena. Agora que estás a falar disso, não percebi. Porque ela depois estava normal. Pois. É assim, tu quando estás com 40 e tal graus de febre, pronto, primeiro estás quase a morrer, né? Mas normalmente as pessoas ficam um bocadinho com, como é que se diz? Ilusões. Alucinações, é isso que eu queria dizer. Ela devia estar com alucinações. Pronto. Não sei. Mesmo assim foi bem random, sim. Mais tarde na biblioteca, o Willow descobre informações sobre esse Dr. Baker, com a ajuda de Giles.
Pronto, eles ficam a saber que ele tem assim um historial meio estranho. Tu aqui estavas a começar a desconfiar? Do médico, ele podia ser um desconfiava, sim. Eu por acaso, é assim, eu não me lembrava muito bem deste episódio, eu próprio também estava desconfiado do médico, estava assim tipo, se calhar isto é o vilão, pronto, não sei. Pois, dava mesmo a entender, portanto. Um bocado, sim. Pronto, e depois vemos, então, a cena em que vemos esse Dr. Baker a preparar uma seringa, bué, suspeito, parecia que ele ia tipo matar uma criança, mas aparentemente não, era o oposto e de repente aparece esse... Aparece? Não aparece, mas sim. Aparece na visão das crianças, esse demónio, vá. E acaba por matar, acho eu. Sim, mata o Dr. Baker. O Dr. Baker e a Buffy vê, mas a Buffy aí só vê... Pois ela não vê nada, vê algo invisível. Exato. Aliás, ela é abalroada também. Sim, é verdade, sim. É verdade. E portanto, pronto, tivemos essa cena. Na manhã seguinte, Buffy informa a todos que então o Dr. Baker não é o suspeito, porque ele acaba por morrer, não é? E depois mostra-lhe o desenho que o Ryan, que era aquela criancinha, fez da criatura, que é do género. Ele fez um desenho, a criançada, não é? Aquele desenho não tinha nada a ver com a pessoa que estava a fazer demónio. E depois como na biblioteca, não é? Como é que depois o Giles e a Cordelia vão para a biblioteca pesquisar e eles veem a capa do livro. É este. Não, desculpem lá. A cena é, se ao menos estivesse mais parecido, mas é que o desenho da criança nem sequer tinha a ver com a cara que eles mostraram. Era tipo um desenho a cera, tipo Assim, a cara do livro era parecida com o monstro real. Sim, isso era. Mas não era parecida com o desenho. Pois não. Não, olha, foi bué... Aí é que foi muito um mal feito, mal, sim. Yeah. Pronto, e então eles acabam por descobrir, passando por essa cena da biblioteca, e depois há uma cena engraçada da Cordelia a ligar ao Buffy, tipo... ela inicialmente parecia que estava entusiasmada. Sim. A contar as coisas, mas depois quando ela descobriu como é que era a forma desse demónio matar... ela perdeu um bocado de interesse, foi um bocado estranha essa cena. Ficou enojada. Pronto. Então, este demónio chama-se Der Kindestod. Pronto, acho que é assim um nome meio germânico. Parecia. Não sei se estou a pronunciar bem. Sim. E depois, aí a Buffy então apercebe-se que foi então a causa da morte da prima, que terá sido este demónio, porque viu as semelhanças, não é? Portanto, esse demónio... alimenta-se da alma das crianças, não é? Matando-as dessa forma. Sim, suga a vida, mete-se em cima delas, pelos vistos tem assim uns olhos que saem e suga-lhes a vida. O cérebro. Exatamente. O plano então era Buffy e Willow depois dirigem-se ao gabinete desse médico para a procura de respostas e aí é que percebem que aquelas seringas eram mesmo para curar as crianças e não para as matar. E então aí a Buffy é que depois se apercebe que eu tenho que ficar super doente para conseguir vê-lo, não é? E depois temos uma cena que para mim foi super engraçada, que foi a Buffy estava, vou agora engolir isto tudo, e a Willow, não queres morrer? Tipo, ela se tomasse aquilo ia ser fatal, e depois tinha que se dissolver com água, e era só umas gotinhas, e pronto, depois de seguida a Buffy já com febre, pronto, já começa vai até a ala pediátrica, não estão lá as crianças, porque entretanto as crianças fogem, mas vê o e ela aí começa a ver esse demónio, e depois pede ajuda a Xander, e vão os dois para a cave. Basicamente aqui o Xander tem a função de depois levar as crianças e depois vemos a luta da Buffy com esse demónio. É assim, sim, ela ainda levou alguma porrada porque eu estou a assumir que a Buffy, estando um bocado doente, não está na máxima força, não é? Pois, pronto, sim, não está na sua máxima força. Ela estava sim, claramente, como é que é dizer? Sim, com pouca força. Sim, e depois aqui é que vemos a forma do demónio sugar a vida. Ele tipo abre os olhos e sai assim umas coisas. Por acaso foi um bocadinho nojento, mas pronto, foi engraçado de ver, gostei. E vimos a tentar, eu não sei o que é que supostamente ele só sugava a vida de crianças, ia sugar a vida da Buffy. Pois, essa parte não fez muito sentido, não. Mas pronto, não percebi muito bem. Ia matá-la só. I guess. E pronto, e ela parte-lhe o pescoço. Temos aqui duas mortes. No episódio anterior foi a morte da Miss Keller, também a partir o pescoço, e aqui foi igual. Portanto, curioso esta semelhança. E por fim, temos a cena final, que eu também achei super hilariante, que foi a Buffy no quarto. Eu achei curioso, a Buffy estava deitada, mas ao lado dela na cama estava o Xander e a Willow é que estava na cadeira. Não seria tipo menos constrangedor estar a Willow deitada na cama com ela em vez de ser o Xander, porque o Xander é um rapaz, pronto. Mas não, estava o Xander deitada com a Buffy e a Willow é que estava tipo separada numa cadeira, foi um bocadinho estranho. Pois é. Agora que penso nisso.
Mas pronto, eles dão-se bem, não havia ali. Pronto, mas mesmo assim acho um bocadinho awkward. E vimos ali a mãe da Buffy a ser escrava. Eu gostei dessa cena, os Ender cheio de cheetos, de queijo. Foi engraçado. E acabou aí. E acabou com um desenho super hilariante também, desse miúdo que mandou uma carta, que era assim um desenho super gráfico, tipo o demónio a sair bué sangue. Mais uma vez a mãe a olhar para o desenho e tipo, que desenho tão estranho. Tipo. Estou tipo perdida à mãe, mas pronto, foi engraçado. E terminámos o episódio, pronto. Sim. 2 fun facts que eu tenho. Este monstro que se chama Der Kinderstod é um nome alemão que significa literalmente a morte das crianças. Portanto, eles disseram isso? Talvez, deram o significado. Acho que disseram isso no episódio. Quando estavam na biblioteca, se calhar. E depois, claramente, que isto foi uma referência clássica aos filmes do Nightmare on Elm Street, do Freddy Krueger. Então, mas é clássico. Estava escrito, portanto... Ok. Não, claramente as semelhanças eram demasiado óbvias. Sim. Não é exatamente igual, não é? Claro que não, mas tu vês semelhanças e nós pensámos logo no Freddy Krueger. Pois. E pronto, não tenho assim grandes notas, tirando que acho que este é daqueles episódios típicos de Monstros da Semana, mais um filler. Tivemos o regresso dos Monstros da Semana. É um fillerzinho, porque tem que ser 22 episódios, tem que haver episódios de filler, porque em relação à história principal não houve grandes avanços, portanto é isso, é um episódio filler. Tens alguma nota? Não, tinha 0 notas. Pois, não há muito a acrescentar sobre este... por acaso, pronto, este episódio foi muito num cenário de hospital. Ainda não tínhamos assim visto um hospital, algo diferente, talvez por aí também. E pronto, vamos passar agora para, então, a classificação do episódio. O que é que classificas? Pronto, foi um episódio filler, foi um episódio ok. Deu para ver a Buffy um bocado mais frágil, o que é sempre também engraçado, é uma dinâmica um bocado diferente, que ela normalmente é muito forte. Tivemos alguns bons momentos, a luta inicial com a Angel, a luta final, e tivemos a dinâmica dos sonhos, um monstro da semana também ok, invisível, é sempre mais assustador. Vou dar 6 estacas, mas é um 6 sólido, até podia ser 7, mas vou dar 6. Concordo em absoluto. Eu também vou dar 6 estacas. Acho que já tivemos episódios de Monstros da Semana bem piores que este. Sim. Acho que este foi sólido. Eu gostei da história das crianças. O background da Buffy, da prima e tal. O próprio monstro era semi-assustador e tinha aquela coisa dos olhos. Portanto, está um episódio ok. 6 estacas, está bom. Sim. Até podia ser 7. Se calhar já é um bocadinho exagerado um 7, mas cá um 6,5. Mas 6. Agora vamos passar então para a cena favorita e cheira-me que vai ser muito complicado para mim. Portanto, agora se eu adivinhar, vamos ver. Força. Então, primeira cena foi a primeira cena. Portanto, a cena no cemitério, em que se vê então uma luta entre Angel e Buffy. Buffy mais difícil e depois o salvamento da Buffy até dos 3. A segunda cena, a luta com o monstro final, portanto, a luta contra o monstro, em que ele está invisível, mas a Buffy depois também consegue vê-lo. E o salvamento das crianças pelo Xander. Pronto. E a terceira cena, a cena final deles os 3 na cama, a conclusão do episódio. Difícil. É assim, a minha cena favorita, é a última. A última na cama? Sim. Agora, se é a tua, sei. A primeira cena é super unexpected, porque apareceu o Angel e tal, mas acho que não. Depois temos a segunda de derrotar o monstro. Será que eu vou pela minha cena favorita ou mudo? Eu vou para a cena do meio. Tu gostas mais de cenas de lutas? Eu vou para a cena do meio. De derrotar um monstro e levar as crianças. É verdade, eu gosto de cenas de luta, mas eu escolhi a outra cena de luta, a primeira cena no cemitério. Gostei de ver, o Angel a lutar contra... Foi um bocado unexpected ter logo no início. Pois foi. Essa cena de luta. Ainda nem tinha aparecido a introdução da música, foi logo a primeira cena. E gostei de ver também o Scooby Gang a salvar a Buffy, a dar também... Gostei dessa cena e depois a verdade é que
se calhar, eu não tinha aqui a cena final Da cama? da cama, da cama. mas depois ao falarmos acabei por dar prioridade a essa. Eu tinha aqui a cena do sonho, a cena do sonho em que se vê o Freddy Krueger, mas na verdade essa cena é melhor, a cena final. Portanto, o meu top ok. 3 mudou agora durante a Jesus. discussão, mas a cena favorita mantive. É a primeira. Era aquela que eu descartei logo. Pronto, achei que não, mas ok. Pronto. Pronto, é isso. Errei. Ai meu Deus, está tudo em aberto ainda. Podes empatar Não agora era no óbvio, próximo. hoje não era óbvio. Não hoje era. não era óbvio. Mas pronto. Mas 3 boas cenas. 3 Sim. boas cenas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio e fiquem para ver o próximo para a semana. Fiquem bem. Tchau. Tchau.